Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também, assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Dá uma olhada aqui na descrição que você me encontra nas outras redes sociais também, para a gente trocar uma ideia, deixar uma sugestão, tirar uma dúvida, seja lá o que for. Hoje, como você viu aqui o título do vídeo, eu vou te falar o que você precisa fazer para conseguir elaborar uma boa redação do Enseja, seja lá o Enseja para você conseguir o seu diploma do ensino fundamental, a sua conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, correto? Vamos lá então. Olha só, primeira coisa que eu te digo, o tipo de texto exigido no Enseja é o tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele em que você vai opinar sobre um determinado tema, sobre um determinado não um acontecimento, né, sobre um determinado tema. Por exemplo, no Enseja, já teve como tema lá falando sobre a questão do trabalho noturno, já teve como tema a adoção de crianças e adolescentes, já teve como tema a questão do desperdício de alimentos, beleza? Aí o que que acontece? Você tem que opinar a partir de um desses temas. Tem o tema que é o assunto e o tipo de texto, você vai opinar. Veja bem, você vai opinar, você não vai narrar, ok? Você não vai escrever uma carta, você não vai contar uma história e você vai opinar, mas sem usar a primeira pessoa. Tome bastante cuidado com isso. Na primeira linha você pensa, vou colocar o título. O título é opcional, mas se você quiser colocar, pensa num título criativo, num título que surpreenda quem vai ler lá o seu texto. E o título é a última coisa que você vai colocar na sua redação do Enseja, correto? Aí você vai para o seu primeiro parágrafo, que é o seu parágrafo de introdução, onde vai ter a tese, que é a sua ideia de modo breve, de modo objetivo sobre o tema em pauta. Dá uma olhada em outro vídeo aqui no canal, que eu sugiro 5 possibilidades de tema para o Enseja, certo? Pensando nessas 5 possibilidades de tema, você pode ter variadas teses, correto? Por exemplo, tem lá um tema que eu falo sobre os impactos ambientais causados pelo crescimento do agronegócio no Brasil. O que é impacto? É dano, problema. Os problemas ambientais decorrentes do crescimento do agronegócio no Brasil. Que problema ambiental que a gente pode ter? A gente pode ter, por exemplo, a extinção de espécies, correto? A gente pode ter uma alteração no regime de chuvas, tá vendo? Uma outra questão aí. Então, logo no seu primeiro parágrafo, você vai falar o seguinte: o crescimento do agronegócio do Brasil provoca uma série de impactos muito negativos para o meio ambiente. Ponto. Essa é a sua tese. Logo depois, você vai falar brevemente 2 argumentos, ok? Depois, você vai fechar o seu parágrafo, a conclusão do seu parágrafo. Aí, no primeiro parágrafo argumentativo, você pode defender a ideia, por exemplo, da extinção de espécies animais. No segundo parágrafo argumentativo, você pode falar da extinção de espécies vegetais. Depois, você pode falar sobre a questão da alteração no regime de chuvas, na alteração do clima, algo até mais específico, ok? E por último, veio que a sua proposta de intervenção. Olha só, a introdução, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, argumento, terceiro parágrafo, argumento, quarto parágrafo, opcional, você pode fazer mais um argumento, você pode trazer mais um argumento ou pode ir já direto para a sua proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? Proposta é intervenção, uma ideia para intervir, uma ideia para tentar amenizar, solucionar, dificilmente você vai solucionar, mas você vai trazer ideias para tentar intervir, para tentar amenizar a situação. Tipo assim, quem é que poderia agir num caso como esse? Seria o Ministério da Agricultura? Seria o Ministério do Meio Ambiente? O que o Ministério da Agricultura ou então o que o Ministério do Meio Ambiente vão fazer? Como eles vão fazer isso? Objetivando qual situação? Objetivando qual cenário, certo? Lembra disso, faz isso um esqueminha lá no rascunho, quem deve agir, o que fazer, como fazer e objetivando qual cenário, correto? Falei o que então? Da paragrafação, o que você vai fazer parágrafo por parágrafo na sua redação do Enseja. Aí o Enseja tem competências, ele vai ser corrigido, você vai receber uma nota de acordo com uma série de competências. A primeira competência é a norma padrão. A norma padrão envolve o quê? Emprego de letras, evitar trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. Pontuação e ortografia, certo?
ortografia, acentuação também está incluído aí. Depois, concordância. Depois o quê? Crase. Depois, regência nominal, regência verbal, correto? Depois, emprego de pronome, colocação pronominal. Depois, flexão verbal. Depois, paralelismos e, por último, pontuação. São aí pouco mais de 10 quesitos envolvendo a norma padrão, que a gente chamava antigamente de norma culta, é o escrever seguindo a gramática. Depois vem o que? A segunda competência, a adequação ao tipo de texto e desenvolvimento do tema. Terceira competência é a coerência, é o nível, a viabilidade, a aplicabilidade, a criatividade nas suas ideias. E a quarta competência é a coesão. O que é coesão? É a estruturação, considerando o texto um tecido, é a tessitura textual, para ver se você está arquitetando bem o seu texto, construindo bem o seu texto, usando os elos coesivos, evitando repetições, organizando bem os seus parágrafos, correto? Eu sei que eu falando assim agora é informação demais, mas se você quiser outras aulas falando um pouco melhor sobre isso, deixa aí nos comentários, certo? Compartilha aí com amigos que a gente pode falar melhor a respeito. E por último, a última competência é o que? A proposta de intervenção, logicamente, respeitando os direitos humanos. Duvido também que você vai desrespeitar os direitos humanos. Tome muito cuidado, certo? Enfim, dei aqui um panorama geral dessa redação do Enseja. Espero que vocês tenham gostado. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.